Olá, bem-vindos a mais um dos nossos vídeos aqui na DS Academy. Desta vez, já sabem, estamos com a disciplina de História para o Exame Nacional e vamos perceber um bocadinho a nível cultural o que mudou no pós-Segunda Guerra Mundial, tendo em conta o declínio do papel da Europa, não é? Já vimos, claro, declina completamente, os Estados Unidos lançam-se na liderança do mundo ocidental. Obviamente que acompanhando aqui a liderança económica dos Estados Unidos, Nova Iorque, principalmente, que já era uma grande metrópole, começa a se tornar também o maior centro de produção artística internacional e retira, obviamente, Paris e, neste caso, depois Londres, do mapa cultural, por assim dizer, sendo que Londres vai sempre beneficiar das ligações históricas que tem com os Estados Unidos. Obviamente que isto acaba por ter consequências, ou melhor, os fatores que levam a estas consequências são efetivamente a fuga que houve de muitos artistas durante o período da Segunda Guerra Mundial e de perseguições, e também como papel de refugiados para os Estados Unidos. Também a situação económica que fez com que muitas pessoas acabassem por emigrar para lá na procura de melhores condições de vida, o próprio mecenato que era mais permitido e mais facilitado nos Estados Unidos, a divulgação da produção artística americana, o que fez então, que até então era inaugurar, não era conhecida, vá lá, e então, ignorada era o que eu queria dizer há pouco, peço desculpa, a nível internacional, e aqui, principalmente com o crescer das tecnologias, começa a reter muita informação. Agora, que reflexão, que tipo de cultura é que é proclamada, qual é a mudança nas letras e nas artes? Acima de tudo, e depois de passar por duas grandes guerras, começamos a entrar nas chamadas segundas vanguardas artísticas. E aqui temos muito ceticismo acerca dos fundamentos morais, dos fundamentos éticos, do papel do homem, efetivamente, na humanidade. E nasce-nos assim o expressionismo abstrato, teve início na década de 40, em que temos artistas expressionistas abstratos, depois já não acreditavam na possibilidade de transformar o mundo com a arte. E assim daí o abstracionismo, expressar os seus sentimentos através da arte. Ou seja, eles não vão representar aquilo que pode ser reconhecido à primeira vista, mas sim aquilo que eles não tentam passar nenhuma mensagem subjacente, ou seja, mas sim subentendida, que é diferente, e também despertar algo em quem vê a sua arte, ou seja, uma arte para criar sensações. Supostamente esta é uma arte que supostamente tem falta de conteúdo, mas exatamente para desafiar o espectador, para ele refletir sobre si próprio enquanto observador. Assim, sob o ponto de vista estético, o abstracionismo, o expressionismo abstrato caracteriza-se pelo sentido de frontalidade do espaço pictórico, a ausência de hierarquização no espaço da tela e o gestualismo, ou seja, o action painting. Na década de 60, este expressionismo abstrato entra numa segunda geração com nomes como Joan Mitchell, Robert Martwell e Mark Rockwell. Nasce-nos também nesta altura a pop art, uma parte que ainda hoje, se calhar, alguns alunos de arte sabem que entrou em voga. Ou seja, temos aqui também os artistas pop que se voltam para a arte como realidade. Ou seja, e aqui a arte é apresentada através de símbolos, personagens, estrelas de cinema, e a pop art não se vai limitar a reproduzir, mas sim, principalmente os produtos utilizados muito pela publicidade, latas de tomate, Marilyn Monroe, ou seja, estamos aqui a falar obras em série como se fossem produtos industriais. Assim nasce-nos a serigrafia. Ou seja, temos uma linguagem figurativa que também vai falar um bocadinho estamos a falar também de uma sociedade de consumo em que cada vez há mais mass media. Também vamos ter aqui na arte estes artistas que cada vez mais vão trabalhar as well as pretty, tudo é bonito. Tentar mostrar, também ter aqui a noção de que trazer um pouco de alegria para a vida. E assim artistas que vão apresentando para a parte, sem sombra de dúvida, aqui o Andy Warhol. Depois temos a arte conceptual, nasce a partir dos meados da década de 60, e há uma tentativa aqui de integrar na produção artística toda a colaboração mental e intelectual, ou seja, uma arte em que vai valorizar tudo, desde o momento em que a ideia nasce até o momento em que é
produzida. As ideias podiam ser obras de arte, mas para ser tinham que ser necessariamente materializadas. Assim, a obra de arte perde o seu caráter totalmente tradicional, enquanto a obra de arte intocável, só para ver, não. É preciso ser completamente... deve-se ter esta noção de obra de arte desde o seu nascimento. E aqui, sem sombra de dúvida, aquele que nos chama mais atenção é o Dennis Oppenheim. Na literatura, as próprias temáticas vão mudar, principalmente tendo em conta a Segunda Guerra Mundial e o caráter cada vez mais existencialista que aqui vai nascer, a questão da angústia que o homem vive, ou seja, o sentimento que tem desencanto para com a vida, a fragilidade humana, e aqui muito falado Jean Paul Sartre, Albert Camus e Simone de Beauvoir, filósofos completamente existencialistas, vão questionar muito o que é que o homem faz nesta humanidade, tal crise de valores, os sentimentos de culpa, o vazio humano, ou seja, o que é que nós aqui fazemos? Isto é os chamados novo roman, ou seja, romances novos, em que efetivamente vão-se questionar sobre esta noção do homem. Na Inglaterra, nasce a chamada ficção do pós-guerra, em que temos aqui Graham Greene, alguns já ouviram falar certamente, ou John le Carré, ou George Orwell, em que temos aqui uma literatura totalmente progressista, uma literatura que tem preocupações sociais e que cria mundos completamente utópicos e que nos coloca, nós leitores, à prova. Em Portugal há também algumas mudanças, embora vamos aqui relembrar, estamos a falar de Portugal na década de 50 e 60, os autores que são consagrados eram autores apoiados pelo Estado Novo, neste caso Alves Rodolfo, Fernando Namora. Preciso sempre lembrar tudo que nós passamos, né? O Estado Novo, com a censura, acabou por limitar também a produção da arte. Ela era produzida mesmo, mas às escondidas. E depois temos aqui Urbano Tavares Rodrigues e Cardoso Pires, mais recentemente. Começa-se também a ter uma grande noção da renovação científica e inovação tecnológica. Inicialmente na década de 40 e 50, aproveitando também um bocadinho aquilo que era feito na indústria bélica, e começa-se a ter os grandes progressos científicos, principalmente na questão da física, na química e na biologia. Entramos na chamada terceira revolução industrial com a energia atómica. Temos assim também a criação do primeiro computador, primeiro transitor, a distribuição por cabo de sinais de televisão, e é assim que a televisão chega à casa de todos, os satélites de comunicação, o desenvolvimento da cibernética e as novas tecnologias de informação, software, a nível da comunicação, telecomunicações por satélite, e isso vai levar, obviamente, por consequente, à evolução dos média. Há um forte crescimento económico, há um forte investimento também nos média, que vai fazer com que haja uma nova atitude face ao cotidiano, ou seja, cada vez mais os meios de comunicação de massa, principalmente com a televisão, se tornam mais um programa normal para as famílias. Mesmo a nível do cinema, na década de 50 e 60, os filmes de Hollywood passam por grandes padrões culturais no mundo ocidental, aliás, são eles que estão aqui, grandes filmes são criados nesta altura. A Europa reage na década de 50 com o cinema neorrealista, principalmente o italiano. Depois temos uma nova vaga francesa, em que temos filmes também que obtiveram grande sucesso, principalmente dos mais jovens, com temáticas mais também existencialistas, não é? O cinema novo português também nos dá a conhecer outros nomes, e também temos filmes checoslovacos. Portanto, pela primeira vez temos assim, efetivamente, uma globalização. Eu sei que ainda estou a falar um bocadinho da globalização também do cinema. O próprio continente asiático, com o cinema japonês, contribui para esta história, assim como o cinema brasileiro e o cinema indiano, o nascimento da famosa Bollywood. Obviamente que a televisão aqui, a nível de desenvolvimento, tem um grande marco. Podemos dizer antes da televisão, depois da televisão. A televisão entra na casa das pessoas. E cada vez que os progressos técnicos fizeram uma esta produção em massa, que fizeram baixar o preço dos eletrodomésticos. Isso era normal, e é normal também ainda termos as televisões em casa. Claro que com o aumento das televisões também temos o aumento das notícias, do entretenimento e de negócios. E mesmo coisas normais começam a acontecer na televisão e a ver-se aquilo que só se via em televisão. A própria música muda.
que é que nasce aqui? Nasce rock and roll, principalmente na década de 50. Uma revolução musical. Também aqui na música a noção do viver como se não houvesse amanhã. Mas é na década de 70 e 80 que rock and roll tem de ser o expoente máximo. Também temos o folk, a música popular britânica, e aqui nascem bandas famosas como os Beatles e também com a música pop. Os Estados Unidos, efetivamente, vão liderar estes novos hábitos socioculturais a nível de cultura, da culturação também, e este modelo civilizacional norte-americano. Os hábitos alimentares, o fast food, os programas de televisão, estrelas, portanto, temos toda a noção ali, o próprio vestuários, os leves. E depois temos toda a alteração que vai ocorrer também a nível social e dos comportamentos. Cada vez temos mais mudanças, há uma redução de preços da agricultura, há o aumento das cidades e há efetivamente uma criação do terceiro Estado, cada vez, do terceiro Estado não, do terceiro, serviços de terceiro ponto nos países. Como podem ver, a Segunda Guerra Mundial acabou por ter consequências a todo o nível. Bem, hoje fico-me por aqui, volto com mais um vídeo na próxima aula. Até à próxima!